Ah, por favor, slide, pode mudar aqui para mim? Cadê o rapazinho da projeção? Foi lá pegar uma coca? Lá, segundo ponto, tá bom? Página 27 da tua apostila. Ok? Quem está com a apostila? Página 27, segundo ponto. Sabendo que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. A avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. A Marlene explicou que a igreja de Esmirna, a igreja era uma igreja pobre. A cidade não, mas a igreja era uma igreja pobre. Bem pobre. Mas aqui em Apocalipse 2:9, fala assim, Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus falando, conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. Jesus estava falando para a igreja, você é uma igreja rica, rica, porque a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação de sucesso do mundo. Jesus avalia de um modo diferente. Enquanto o mundo olhava para aquelas pessoas pobres, tinham casas pobres, muitos não tinham nem o que se alimentar, o que comer, Jesus olhava para eles e falava, vocês são ricos, porque vocês são ricos em Deus. Vamos abrir ali, ó, Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, do 19 até o 21. Ok? Mateus 6, 19 até o 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vocês são pobres nesse mundo, mas vocês são ricos para com Deus. A igreja de Esmirna tinha um tesouro especial guardado em Deus. Em Jesus eles eram ricos. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês. A Marlene falou que nós íamos ser um pouco mais pessoais. Agora na segunda parte a intenção é bem essa mesmo. Vamos seguir pouco o que está escrito na apostila, mas vamos ficar no assunto. E vamos falar sobre ser ricos em Deus. É uma frase, um chavão, uma frase de efeito muito usada no meio cristão. Ser ricos para com Deus. Mas o que é ser ricos para com Deus? O que é ser ricos em Deus? O que é essa riqueza? Muda para mim o slide, por favor. Enquanto o mundo avalia os homens por ter, Jesus os avalia por ser. Enquanto o mundo avalia os homens por ter, Jesus avalia por ser. Lucas, vamos ler Lucas. Lucas 12. Como o Carlinhos falou lá atrás, lá, Lucas 12. 12 e 15. Isso aí, Carlinhos. 15 e 21. Tudo bem? Lucas 12, 15 até 21. Então lhes recomendou, Jesus recomendando para as pessoas: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E razoavam consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, então aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens.
Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Uma parábola de Jesus falando sobre ser ricos para com Deus. Então vamos fazer aqui uma avaliação reversa, tá bom? Aqui Jesus está falando sobre um homem tolo, louco, que não era rico para com Deus. Então, o que ele errou? Aonde ele estava errando? O que ele estava fazendo que o estava fazendo se distanciar dessa riqueza, se distanciar da riqueza de Deus? Eu tenho 4 pontos aqui, rapidinho, sobre essa história que Jesus contou, que nos faz entender um pouco sobre o que é ser ricos para com Deus. Primeiro ponto, ele cometeu um engano de pensar que ele era dono das riquezas. Você viu quantas vezes ele fala meu, minha? É a minha riqueza, é a minha alma, são a minha abundância, os meus bens, e é meu e meu. O primeiro erro dele é ele pensar que tudo era dele, e que tudo vinha da força dele, e tudo era para ele, e apenas para ele. Segundo ponto, ele não deu glórias a Deus, e não pensou no próximo. Ele falou: eu trabalhei muito, então são minhas riquezas, eu vou guardar para que a minha alma fique feliz. Não deu glória a Deus e não pensou no próximo. Não pensou naqueles que poderiam estar passando por necessidades. Nem passou pela cabeça dele de repartir, nem mesmo com o pai, com a mãe, com os irmãos de sangue dele. Nem com eles ele pensou em compartilhar. Ele pensou: eu vou guardar porque é meu, eu vou guardar para que eu possa ter então uma vida boa. Terceiro ponto, ele pensou que tudo o que ele precisava para ser feliz estava em bens materiais. Achou que bens materiais significava segurança, felicidade e paz. Imagina a vida infeliz que esse homem ia ter, se ele pegasse tudo o que ele conseguiu, guardasse, se trancasse em casa e ficasse apenas usufruindo desses bens materiais. Dar um mês ele não ia estar aguentando mais de ficar em casa, fechado em casa. Porque a felicidade não vem de ter, não é o que você tem que te faz feliz. E ele pensou que era isso, que era o ter. Quarto ponto, ele esqueceu do eterno. Esqueceu do que é eterno e pensou apenas no que era finito, apenas no que era agora. Ele esqueceu de Deus, esqueceu do eterno. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós trabalhamos, ralamos e merecidamente nós temos o nosso salário no final do mês. Merecemos. Quantas vezes nós esquecemos de dar glórias a Deus pelo pagamento? Porque afinal de contas, eu trabalhei, eu não faltei no serviço, eu fiz zangueô, eu estava lá suando, é meu. Sendo que Deus te deu. Ser rico para com Deus, começando a entender, é você começar então a colocar a tua vida diante de Deus e deixar que Deus tome a frente. Deixar que Deus esteja na direção da sua vida e deixar que Deus seja o Deus do teu trabalho. Que Deus seja o Deus dos seus bens. Que Ele seja o Deus da sua família, da sua casa. Que Ele seja o Deus da tua saúde, que Ele seja o Deus da sua vida. Deixar o trono da sua casa livre para que Deus se assente nesse trono. Então você está começando a ser rico para com Deus. Começando a entender o que é ser rico para com Deus. Efésios 3:8. Efésios 3:8.
Ok? Efésios 3:8. A mim, Paulo falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Evangelho, boas novas. As boas novas das insondáveis riquezas que há em Cristo Jesus. Jesus, Cristo, o Cristo, tem riquezas inimagináveis para nós. Está tudo dentro do evangelho. Tudo dentro dessas boas novas. E é Mateus 13. Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra então aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e então a compra. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achamos esse tesouro, vendemos tudo o que nós temos para comprar esse campo, para ter o tesouro. Qual tesouro é esse? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Percebeu que nós não estamos falando aqui sobre bens materiais? Você percebeu isso? Percebeu que não estamos falando aqui sobre sermos ricos financeiramente? Nós estamos falando sobre o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você só está aqui nessa noite, você só abriu seu coração para Jesus porque houve um evangelho. O evangelho do reino dos céus. O evangelho da salvação. O evangelho que faz parte da sua e da minha vida. O evangelho que começou na cruz. Esse evangelho começou na cruz. Essa é a nossa maior riqueza. Essa é a nossa maior riqueza. O evangelho da cruz. O evangelho que nos salva. O evangelho que nos muda. O evangelho que pega um Ed perdido e traz para a luz. Um Ed que andava em trevas e traz para a luz. Um Ed sujo, fedido, rabugento, chato e traz para a luz. E faz filho de Deus. Bonitão também, né? Mas o mais importante, faz dele filho de Deus. Faz dele filho de Deus. Faz dele filho de Deus. Faz de você filho de Deus. Não faz de você o empregado da casa do Filho de Deus. Não faz de você nada menos do que cordeiros com Cristo. Filhos de Deus. Sabe quem é esse Deus que você é filho? É aquele que criou todas as coisas. É aquele que tem o todo o poder, toda a glória. E você é filho dele. Filha dele. A Bíblia diz que você é menina dos olhos de Deus. Homens, vocês são meninos dos olhos de Deus. Menina dos olhos, tá bom? Vamos dar uma explicadinha aqui. É o que você tem aqui no seu olho, tá bom?
qualquer coisa que pular no teu olho, automaticamente teu olho fecha, teu olho tem uma proteção que vai proteger o teu olho. A gente que trabalha com solda, a gente sabe bem disso. Vem o negócio no olho, automaticamente ele já fecha. Às vezes não consegue proteger, mas é uma parte muito sensível do nosso corpo. Qualquer coisinha minúscula que cair no teu olho, incomoda de um jeito, porque é muito sensível, então tem que ser muito protegido o olho. E você é protegido por Deus. Ele sabe que você é sensível, então ele protege você, ele cuida de você. Ele ama você. Você é filho de Deus. Amém? Então, quando a gente entende, então eu posso receber a salvação, então eu posso ser filho de Deus. O que eu preciso para alcançar a salvação? Então, eu vendo tudo que eu tenho para adquirir esse tesouro. E quando eu consigo esse tesouro, então eu sou rico em Deus, porque eu consegui esse tesouro. Mas para isso, primeiro eu tenho que vender tudo que eu tenho. Então eu tenho que deixar de lado tudo que eu era, tudo que eu pensava, tudo que eu tinha, tudo que eu achava importante perante Deus não tem importância mais. Tudo que eu achava essencial na minha vida, diante de Deus já não é mais tão essencial assim. Porque Jesus é um tesouro maior, muito maior, muito maior. Deixa eu voltar para cá que o filmador ali está reclamando que eu estou. Nós entendemos, não que está filmando lá, eu estou andando para cá, ele está reclamando lá atrás. Então, quando nós entendemos isso, então nós deixamos tudo que nós temos para abraçar a Cristo. Abraçar essa vida em Cristo. Então, tudo mais perde o valor. Cristo passa a ser o mais importante em nossas vidas. Isso é ser ricos para com Deus. Mas começa a passar o tempo e a gente começa então a negociar com Deus. Então a gente quer pegar essas riquezas, essa riqueza do Evangelho de Cristo, e a gente começa então a querer comprar de volta o que nós tínhamos. Então a vida cristã começa a perder o valor, perder essa essência, perder essa importância. Deus começa a ser um pouco menos importante. Então, chega um dia, alguém, um cristão, um irmão ou uma irmã, para de vir nos cultos. Não vem mais. Uma semana, 2, 3, não vem mais. Aí o pastor, vai lá para conversar. Fala, irmão, o que está acontecendo? O que está havendo? Sentimos falta de você no culto. Será que você está abandonando a Cristo? Que isso, pastor? Só porque eu não vou mais no culto, quer dizer que eu estou abandonando a Jesus? Não. Não é porque você está deixando de ir ao culto que você está abandonando Jesus. Você abandonou Jesus, por isso que você não vai mais ao culto. É consequência. É consequência. Como uma febre. Se você está com febre, a doença não é a febre. A febre está alertando que o seu corpo está doente, está enfermo. Eu paro de ler a Bíblia. É consequência, porque esse tesouro já não é mais tão importante. Eu paro de trabalhar na casa de Deus. Isso me afasta de Deus? Não. Porque eu estou longe de Deus, é que eu estou parando de trabalhar para Deus. Consequência. Quando as coisas de Deus perdem o brilho, é consequência de que talvez nós estejamos nos afastando de Cristo, nos afastando desse valor de Cristo. Mas a igreja de Esmirna não era assim. Jesus falou, vocês são ricos. Vocês são ricos. Diante de mim, vocês são ricos.
Porque vai vir aí uma tribulação, vocês vão ser presos, mas vocês são ricos. E como a Marilei diz, é uma igreja de Marte, mas é uma igreja fiel até a morte. Porque eles eram ricos para com Deus. Ricos para com Deus. O tema desse estudo é como ser fiel até a morte. Esse é o tema. Então, estou te dando aqui uma pista. Se você for rico para com Deus, você vai ser fiel até a morte. Mas não estou falando aqui de fiel até a morte, de fiel, então eu morro por causa dessa fidelidade. Essa parte a Marleide falou. O que eu estou falando com vocês aqui agora é você ser fiel até a morte. Tipo um casamento, sabe? Você está lá no altar, casando, pelo menos comigo foi assim. Certa hora ali da cerimônia, o pastor fala, até que a morte vos separe. Ser fiel até a morte. Sua aliança com Cristo é até a morte. É até a primeira morte. Depois a gente vai entrar nessa questão. Então, para que você seja fiel até a morte, você precisa ser rico para com Deus. Você precisa então abraçar esse evangelho e viver esse evangelho. Você tem que fazer com que esse evangelho seja vivo na tua vida. Tem que fazer que esse evangelho faça parte da sua vida dia após dia. Tem que fazer com que Cristo faça parte da sua vida. A gente estava ali no final da primeira ministração, e a Mel estava do meu lado, a gente estava tendo a música, estava tendo a oração e tal, e ela começou a conversar com Jesus. Realmente não há nada mais lindo do que uma criança falando com Jesus. E ela falou assim, eu parei para prestar atenção, porque é muito lindo ver uma criança falando com Deus, a simplicidade do coração dela. E ela falou assim, Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. Aí ela chegou um pouquinho mais para o lado, para dar espaço na cadeira, para que Jesus ficasse do lado dela. Falou, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor é forte. Então, cuida de mim e da minha família. Simples assim. E eu falei, tá aí. É isso. Simplicidade. Como criança, coração simples. Um coração que simplesmente sabe, Jesus está aqui, do meu lado. E o Senhor Jesus é bom. Ele me faz filho de Deus. Olha, João, não está marcado aqui, mas vamos ler João. João 1. João 1. João 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam poder de Deus, poder de Jesus, poder, força, autoridade. Você tem autoridade para ser filho de Deus, porque Jesus te deu essa autoridade. Foi dada para você, não barganhe isso. Não jogue isso fora. Use isso, viva esse poder, viva essa autoridade, mas com simplicidade, como uma criança, sabendo que você só é filho de Deus, porque Jesus te fez ser assim. Porque Ele é o nosso tesouro. E eu vou cuidar bem, então, desse tesouro na minha vida. Não barganhe com Deus. Não abandone esse tesouro. Slide, por favor. Terceiro ponto. Estando pronto
a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Vamos entrar em outro ponto aqui. Depois a gente volta na questão de ser ricos para com Deus, que é muito importante, mas vamos entrar nesse ponto agora. Estando prontos para fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Versículo ali em Apocalipse 2, no versículo 10. 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei então a coroa da vida. Entenda uma coisa aqui, a igreja de Esmirna não estava sendo candidata à morte, estava sendo candidata à vida. A vida. O fato dela ter tribulação não significava que ela estava prestes a ter morte, mas prestes a ter vida. 2 Timóteo 3:12. 2 Timóteo 3:12. Segundo Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Opa! Tua igreja está escrito também isso? Está assim mesmo? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos? Está assim a tua? Está assim? Está assim mesmo? Você quer ter uma vida piedosa diante de Cristo Jesus? Quem quer ter uma vida piedosa diante de Cristo Jesus, levanta a mão. Quer ter uma vida piedosa diante de Cristo? Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Na minha igreja, na minha Bíblia, não está escrito assim que alguns, ou que apenas os judeus, ou que só as mulheres, ou que só os homens. Não, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Posso que ninguém te falou isso quando perguntaram se você queria aceitar Jesus no teu coração, né? Ninguém falou assim, você quer Jesus para você ser perseguido? Acho que ninguém te falou isso. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Por quê? Ninguém quer ser perseguido. Porque todo mundo quer ser abençoado por Deus. Todo mundo quer ser abençoado por Deus. Quem não quer? Eu quero. Eu quero. Mas quando chega nesse ponto da vida cristã, é que você então tem que escolher. Você quer a bênção de Jesus ou você quer o amor de Jesus? Você quer ser abençoado por Ele ou amado por Ele? Os que querem apenas a bênção de Jesus ficam pobres para com Deus. Porque Deus não olha o material. Ele não está preocupado com o material. Ele está preocupado com o espiritual. Deus é espírito. Você é espiritual. Amém? Você é espiritual. Esse corpinho bonitinho que você tem, daqui a pouco morre, daqui a pouco acaba, vira pó. Apodrece, fica fedido. Não vai sobrar nada. Esse corpinho bonitinho aí, acabou. Logo, logo. A Bíblia fala que nós somos como a flor. Flor, e a flor é bonita, né? Quando brota o brotinho, o botão, e daqui a pouco a rosa, né? Uns gostam de rosa, outros gostam de tulipa, outros gostam de orquídea. Flor em si é bonita. E ela cresce, fica bonito como nós ficamos no nosso auge da nossa vida, mas a flor murcha.
como nós também murchamos. E a flor morre, como nós também vamos morrer um dia. A Bíblia fala isso. Somos como flores, que hoje estão aqui e amanhã já não está mais. E o que permanece? O Espírito. É aí que Deus está olhando. Ele vai te abençoar? Vai te abençoar. Não se preocupa. Ele vai te abençoar. Tem várias promessas boas aqui para o nosso corpo físico. Não se preocupa em relação a isso. Inclusive ele fala que não vai faltar nada para nós. Não se preocupa com isso. Ele vai cuidar de você. Agora, do teu espírito, cuida você. Cuida você. O que você está fazendo com o teu espírito? Como você tem alimentado o teu espírito? Como você tem cuidado dele? Você tem dado banho no teu espírito? Foi a última vez que você deu um banho? Você tomou um banho espiritual? Não estou falando de tomar banho de rosas, com perfumes, tal. Não é isso. Carlão, acho que o pessoal está com calor, Carlão. O pessoal está se banando assim. Você pode ligar o arzinho para nós, ou negar? Qual foi a última vez que você deu um banho no teu espírito? Você foi lavado. Você lava o teu espírito com água viva. Óleo para fazer o penteado, né? Quem é a água viva? Quem é o óleo? O Espírito Santo. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Quando foi a última vez que você se lavou espiritualmente? Se faz tempo, você está fedendo espiritualmente. E a Bíblia diz que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Sem banho, ninguém vai ser um bom perfume de Cristo. A igreja de Esmirna era esse bom perfume. Porque ela entendia que a perseguição não era nada comparada com o que Deus tinha para eles. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que vai ser revelado em nós. Em nós, no nosso espírito, a glória de Deus vai ser revelada em nós. Se crer, você verá a glória de Deus. Se crer, você verá a glória de Deus. Slide, por favor. Sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Então Jesus pode sim permitir o sofrimento. O quê? Sim. Ali em Apocalipse 2, o 10, fala assim, ó, que eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Lembre que o diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus, ok? Não vamos entrar nessa questão agora, mas lá em Jó você aprende isso. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus, nada. Então quando aqui fala que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para ser dispostos à prova, Jesus estava deixando que o diabo colocasse alguns na prisão. Mas como? Jesus não é só amor. Como que Jesus vai deixar o diabo lançar alguns na prisão? Romanos 5. Romanos 5, 3.
Romanos 5,3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você não tem tribulação, você não consegue ter perseverança. Se você não persevera, você não tem experiência. Se você não tem experiência, você não vai ter esperança. E sem esperança, você não vai conseguir entender o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado para cada um de nós. Tribulação é bênção. Tribulação é bom. Ah, Ed, você não sabe o quanto eu já sofri. Não sei mesmo. Assim como você não sabe o quanto eu sofri já também. Mas Cristo sabe, Jesus sabe, porque Ele permitiu isso, porque Ele deixou isso. Ai, que Deus malvado? Não, um Deus de amor, um Deus que te ama, um Deus que quer que você cresça, um Deus que quer que você amadureça, um Deus que quer que você entenda o amor dEle derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Enquanto nós formos crianças, nós não vamos entender plenamente o amor de Deus por nós. Quando nós formos crianças, espiritualmente, crianças, nós não vamos entender o que é a cruz. Não vamos entender o que é a cruz. Não vamos entender o que realmente Jesus fez por nós na cruz. Que a Marlene falou no começo sobre Deus amando a Jesus, enviou Jesus para morrer na cruz, para ser sacrificado. Um amor que manda o filho para ser sacrificado? Eu não entendo isso, eu sou pai, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Como é que eu vou mandar o meu filho para morrer por causa de outras pessoas? Pessoas que nem gostam de mim. Pessoas que nem querem que o meu filho morra por causa deles. Que amor é esse? Que sacrifício é esse? Que cruz é essa? Precisamos amadurecer para entender. Senão, nós não perseveramos. E daqui a pouco, estamos todo mundo lá de novo no mundo. Porque as coisas de Deus são loucuras. Coisas de Deus são estranhas. Porque eu não consigo entender que Deus é esse. Lógico que não. Porque você não é rico para com Deus. Quando você é rico para com Deus, você passa pela tribulação, sabendo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós está para ser revelado. Então eu recebo a tribulação, descanso em Deus, falo como a minha filha falou agora há pouco, falo, Jesus, o Senhor é forte, eu sou fraco, o Senhor é forte, então cuida de mim. Cuida de mim. E Ele vai cuidar de você. Ele vai te fazer passar para a tribulação. Então você vai ser mais do que vencedor. Não existe vitória sem batalha. Não existe vitória sem guerra. Não existe vitória sem luta. Lutamos para alcançar a vitória. Mas essa luta é de Cristo. Essa luta é dele. Se nós formos ricos para com Deus, se nós temos as riquezas do Evangelho dentro de nós, então essa luta é dele. Não vamos abrir, tá bom? Mas em Joel 3,10, se você quiser anotar, pode anotar, em Joel 3,10 fala assim, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Deus falou essa frase quando ele estava falando sobre ele julgar as nações. Sobre ele vir e julgar as nações. Então os fracos vão poder falar, sou forte no Senhor. Porque é Ele que vai julgar, é Ele que vai ser o nosso
juiz. E também Neemias 8:10 fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Se você quiser anotar, Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Tem muito versículo. Muito. Você pode depois aí fazer a tua lista pessoal de versículos que falam sobre tribulação, sobre Deus ser a nossa força. Salmo está lotado de versículos assim. Porque realmente Deus é a nossa força. Porque Ele permite as tribulações, mas Ele que nos fortalece para passar pelas tribulações e sair mais forte depois disso. Cheio de perseverança, cheio de experiência, cheio de esperança e conhecendo ainda mais o amor de Deus. Sem isso, a gente vai acabar vacilando, a gente vai acabar abandonando a nossa fé. Não, eu nunca. Pedro falou isso. Jesus falou, Pedro, você vai me negar hoje, 3 vezes. Pedro falou, não, Senhor, eu vou até a morte com o Senhor, nunca. Ele falou, Pedro, você vai. Mas eu pedi a Deus, e Ele vai cuidar de você, porque Jesus é a nossa força. E Pedro passou por uma tribulação ali, e ele saiu depois dessa tribulação mais forte. Agora, por que Jesus pode nos ajudar? Muito simples, né? Todo mundo sabe essa resposta. Jesus pode nos ajudar porque Ele passou pelo sofrimento. Homem experimentado em dores. A Bíblia diz isso. Homem experimentado em dores. Aflito. Ele foi aflito, ele foi machucado, ele foi menosprezado, cuspiram nele, bateram nele, humilhado. Obrigado. Humilhado. Mas em tudo ele passou. Por quê? Porque ele queria entender o que é o sofrimento humano para que ele pudesse então vir ao nosso socorro quando fosse necessário. João 16. João 16, 33. E nós já estamos caminhando para o final, tá, gente? 16, 33. João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é motivo de a gente ficar feliz? Você ouvir que você vai ter tribulação, te deixa feliz? A igreja de Esmirna ouviu que eles iam ser presos. Muitos mortos, eles ficaram felizes. Por quê? Jesus prometeu. Se Jesus prometeu, Ele cumpre. Ele fala, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu por nós e nos dá essa vitória. Mas para nós termos essa vitória, nós também precisamos fazer parte dessa luta. Precisamos entrar nessa tribulação, então Jesus nos dá a vitória. Né? A gente fala, Deus, eu quero a vitória. Eu quero a vitória. Tá, mas antes da vitória, vem a tribulação. Então, queira a tribulação. Queira a tribulação. Para ter a vitória. Mas eu tenho orado muito a Deus para Ele me dar paciência. Tenho orado muito para Deus me dar paz. Tenho orado muito para Deus me dar amor. Tenho orado muito para Deus me dar alegria. Tenho orado muito para Deus me dar benignidade. Tenho orado para Deus me dar domínio sobre mim. Espírito Santo, fruto do Espírito Santo. Pare de orar para que você tenha paz.
tenha um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te dar paz. Pare de pedir para que você tenha mais paciência, busque mais o Espírito Santo e ele vai te dar paciência. Peça, faça, viva do modo certo, não querendo ter, mas querendo ser. Não queira ter paz, seja amigo de Deus. Não queira ter amor, seja amigo de Deus. Seja rico para com Deus. Não queira ter, seja e viva. Seja viva. Então você vai ter, porque Ele vai te dar, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Slide. Conclusão: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Está ali em Apocalipse, né? 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Primeira morte é a morte física. Se você não for arrebatado, você vai passar por essa morte, a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Você está longe de Deus para sempre. Essa segunda morte, você não precisará passar, se você for dos que vencem. Se você chegar até o fim. Por que você não precisa passar por essa segunda morte? Porque Jesus morreu na cruz. Porque Jesus naquela cruz pagou o preço da nossa morte. Então nós temos vida agora. E vida em Jesus. Essa é a riqueza do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ler de novo esse versículo? Efésios 3:8. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Isso foi pregado para nós. Nós éramos esses gentios aqui. E foi nos pregado esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E Ele nos deu essas riquezas. E é teu. Pertence a você. Fique em pé um pouco, por favor. Vamos tocar uma musiquinha ali bem gostosinha de fundo. Eu vou deixar que você medite um pouco, pense um pouco sobre as riquezas de Cristo na tua vida. O que você tem feito com essas riquezas de Cristo na tua vida.